Aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem no mundo vítimas de acidentes de trânsito. Só no Brasil, todos os anos são cerca de 430 mil acidentes. O cinegrafista Maurício Stock e eu percorremos algumas ruas de Santa Maria para ver como está a situação no trânsito aqui na cidade. Olha só. Basta percorrer algumas ruas da cidade para ver que o trânsito aqui ainda precisa melhorar. O desrespeito às regras é comum entre motoristas e pedestres que arriscam a vida ao tentar andar mais rápido. Um levantamento feito pelo Departamento Nacional de Trânsito até janeiro deste ano aponta que Santa Maria tem cerca de 121 mil veículos emplacados, o que é considerado bastante para a cidade que tem aproximadamente 260 mil habitantes. O fluxo de carros vindos de outros locais também é intenso. Todos os dias, cerca de 30 mil veículos vindos de outros municípios passam por Santa Maria, o que deixa o trânsito ainda mais complicado. Devido à grande quantidade de carros que trafegam dia a dia, o transtorno nas ruas tornou-se comum. Regras básicas como respeitar a sinalização e não falar ao celular enquanto dirige foram completamente esquecidas por alguns motoristas. O instrutor teórico de autoescola Vilmar Silveira de Freitas fala sobre o principal responsável por essas imprudências no trânsito. O principal é a desatenção tanto por parte do pedestre, que é o mais exposto, o mais vulnerável, como por parte do condutor, por vários interesses, é a causa principal, desatenção. Bom, a reportagem mostrou algumas imprudências flagradas pelo nosso cinegrafista Maurício Stock. E é a partir dessas imagens que nós vamos conversar agora com o instrutor de trânsito, Edelcir Mainardi, e a jornalista, representante da campanha Viva Faixa com respeito à vida é mais bonita, do Jornal Diário de Santa Maria, Carolina Carvalho. Bom, gente, obrigada pela presença de vocês aqui no Miscelânea. De nada. Professor, eu inicio o programa com uma pergunta bem básica, né? O que falta para que o trânsito realmente funcione aqui em Santa Maria? Bom, a princípio o que a gente vem levantando através de alguns anos é o interesse de participar como um trânsito mais seguro, colaborando com pequenas ações diárias. Temos exemplos aí citados pela própria reportagem de aguardar na faixa para que o pedestre atravesse, da mesma forma o pedestre também procurar ficar atento para ambos os lados, só fazer travessia nas faixas. Isso é uma recomendação básica e acreditamos que o querer fazer as coisas certas é muito possível hoje em dia. O trânsito ele se torna perigoso geralmente quando tem essas condutas fora de padrão. Nós citamos muito disso, né, porque as imprudências vêm sempre com o desacato do que é previsto em termos de regras. Nossa população ainda está carecendo um pouquinho de seguir a fundamentação de normas, né? Acredito que com o tempo vai melhorando, já temos reflexos, se nos basearmos aí há anos atrás, a própria campanha que é lançada aqui pelo pessoal da RBS, do Diário também, que ele vem fomentando essa ideia das pessoas quererem fazer isso aí. No princípio esse é o básico, né? Se nós não tivermos esse convívio, esse relacionamento de trânsito, porque ele é um fato de deslocamento. O condutor precisa se deslocar, o pedestre precisa se deslocar, o ambiente urbano que precisa dessa participação de todos. O que a gente acredita é isso aí, né? Porque querer fazer as coisas certas, ela é possível hoje. É uma conscientização tanto do pedestre quanto do motorista. Com certeza, ambos fazendo seus papéis, hoje nós vamos ter uma fluidez melhor, por ambos os lados, né? Porque até a engenharia ela vem trabalhando bastante hoje, havendo sinalizações, campanhas educativas, que seria a parte do esforço legal em si. Basta somente que o pedestre, né, colabore, o condutor também, ele já vem mudando muito esse conceito, a gente vem comparando isso. Embora tenhamos aí alguns percentuais de motoristas que, por um motivo A ou B, eles não param. Se sentem prejudicados por segundos, né? Da mesma forma o pedestre, que basta olhar para ambos os lados, ele enxerga o carro, se atravessa ou não, né? E Carolina, em relação à campanha Viva Faixa lançada ali pelo Diário de Santa Maria, você acha que depois do lançamento dessa campanha melhorou o trânsito ou continuou na mesma ou piorou o trânsito aqui na cidade? Bom, Fran, a campanha Viva Faixa foi lançada no dia 7 de julho.
do ano passado. É uma iniciativa não só do Diário de Santa Maria, mas de todos os veículos do Grupo RBS aqui na cidade. Então, uma parceria do Diário com a Atlântida, com a Itapema e com a RBS TV. Todos nos juntamos, todos os veículos da RBS aqui em Santa Maria se juntaram para tentar promover essa ideia de respeito no trânsito. E é respeito mútuo, não é um respeito só do motorista com o pedestre que precisa atravessar na faixa. Também é um respeito do pedestre que precisa estar atento, que precisa também não abusar do direito de atravessar, né? Enfim. A gente notou, sim, algumas melhorias. É lógico, né, Fran, que todo o processo de mudança requer tempo. A gente sabia que não ia ser um processo rápido, que o respeito não ia se instalar assim de uma hora para outra e que as pessoas não iam seguir as normas como deveriam imediatamente, né, após o lançamento da campanha. Mas a gente tem números muito bacanas que provam que essa iniciativa foi muito positiva para o trânsito de Santa Maria. Do dia 1º de janeiro até o dia 7 de julho, o dia que a campanha foi lançada, a gente teve 16 atropelamentos com morte em Santa Maria. É como se fosse um a cada 12 dias. A partir do dia 8 de julho até o dia 31 de dezembro, final do ano passado, foram 5. Quer dizer, dá uma média de 1 por mês. Então, só esse reflexo numérico, né, da gente ter tido essa diminuição bem significante, né, no número de atropelamentos, já nos faz acreditar que algum efeito a campanha surtiu, né? E esses números, acredito que também entra na questão do instrutor, né? O que o instrutor ensina nas aulas? Qual é a principal função dele, professor? A nossa função hoje, como entidade, né, como órgão relacionado ao trânsito, a gente trabalha muito com a bandeira da educação. A educação, ela passa pelo princípio de você informar e conviver com aquelas informações. Eu cito exemplo, a gente fala muito isso em termos de normas, né, de que deve ser seguida, só que o conflito que os alunos hoje têm é chegar para o trânsito, chegar na via pública e encontrando ações totalmente fora daquela que é padronizada. E a gente viu na reportagem, né? Com certeza, a gente passa isso, informações, a gente nota que há o entendimento. A clareza das normas são evidentes, todo ser em si ele tem essa percepção. O que a gente vem é tentando reforçar através da consciência, né, de começar a agir, como a gente fala muito assim, ó, tem um aprendizado, a teoria, ela é necessária, mas se não tiver acompanhamento da prática, ela não vai ser um resultado muito imediato, como a Camila falou agora. A própria legislação, ela tem um princípio de mudança comportamental, se a gente analisar um foco Brasil hoje, né, você tem ideia que mudar uma cultura. Um jovem de 18 anos hoje, que ele tem a informação, está clara para ele, e começando a fazer isso, nós temos aí uma questão de uma década de mudanças já. Por isso que eu comparei a você assim, nós temos aí mudanças de 10 anos para cá, bem significativa. Nós temos pessoas já parando nas faixas, pessoas reduzindo velocidade em cruzamentos, pedestres acompanhando o semáforo, muitos até se prontificando a parar. Se nós citarmos o exemplo do semáforo do pedestre hoje, é inacreditável. Nós temos muitas pessoas que sabem que devem aguardar, mas pelo motivo de não perceber o veículo, acabam infringindo essa própria regra aí. Então, o que a gente trabalha assim, ó, que com as informações que são passadas, há uma preparação, visto que em umas avaliações as pessoas vão bem, acabam sendo aprovadas. A prática, ela que precisa ser uma atividade cotidiana em relação ao trânsito. A prática que é passada na autoescola tem que ser colocada em prática, na verdade, nas ruas, é isso? Isso, por isso que eu citei você tem que querer fazer as coisas, porque elas são bem entendidas, não há dificuldade de nenhum de nós. Se a gente for analisar, a gente também passou pelo processo de formação. A gente é crítico, a gente observa, a gente compara pessoas, às vezes, né, agindo de forma, até diria, negligente em relação à regra em si. Quando ele passa a agir dessa forma, e vira rotina, vira prática. Então, eu posso dizer que em Santa Maria hoje existe a falta da conscientização por parte tanto de motoristas e pedestres? O que falta realmente é eles se darem por conta do papel que cada um de nós temos no trânsito, né? Estatísticas são claras, os meios de comunicação divulgam. Se você analisar hoje, um dos maiores focos da televisão, por exemplo, todo dia tem um programa, uma campanha abordando esses acidentes de trânsito. O ser humano só precisa acreditar que, se ele não tomar cuidado, ele é a próxima vítima. É natural, o crescimento está havendo ali, você até citou mais de 120 mil veículos, nós temos aí um trânsito
dá menos de 3 habitantes por veículo hoje, então é intenso o movimento aqui. A conscientização ela está sendo bem feita, acredito que a gente tem retornos por parte do pessoal que está em sala de aula, né? Eles entendem qual é a proposta, mas, como eu disse para vocês, é ação. A conscientização ela é feita, muito bem trabalhada, e a gente só espera que o cidadão em si ele tenha isso como uma cultura modificada propriamente dita dele. A conscientização, né? E a educação também, isso, né? A educação como a gente fala assim, é convívio, né? A educação você recebe toda uma orientação e se você não agir daquela forma, deixará de ser. Né? A gente viu na reportagem uma cena na qual o motorista fala ao celular, né? A gente conseguiu flagrar essa cena, inclusive na frente de uma autoescola. Então, uma coisa assim que choca, né? A gente vê a campanha da própria RBS, que fala toda a questão da educação no trânsito. O que o senhor tem a dizer sobre esse flagrante que a gente fez? É outro, assim, como vamos dizer assim, ó, o ato infracionário, toda infração, ela é conhecida pelo condutor. Quando tem a presença do flagrante, né, e acredito pela imagem que aquele condutor, ao perceber alguma câmera filmando, a gente nota que ele imediatamente parou. Ele está sendo exposto. Né? E hoje as pessoas sabem, quando está exposto a uma demonstração de negligência dela... Então ela faz o correto. Ela faz o correto. Por isso que eu falei, ela sabe o que é correto, mas por A ou B não fazem. A própria fiscalização, a gente for analisar hoje, a presença de uma fiscalização na via pública hoje é evidente. Há o respeito por parte do pedestre, né? do condutor. Ele só precisa entender que ele vai ser cobrado. E quando cobrado, a gente sabe que eles recuam um pouquinho, deixam de fazer aquilo pelo próprio risco, né? Professor, tem muitas pessoas que adquirem a carteira de motorista, mas não tem muita prática na direção, né? Saem às ruas e tal. O senhor acha que o sistema nervoso, eu acredito que prejudique bastante ao entrar numa cidade movimentada como Santa Maria, né? Esse sistema nervoso prejudica o motorista? Olha, ele tem uma relação com o controle, né? Como tu falaste, o processo de formação ele é muito claro. Acreditamos que não é, primeiramente, aquele recém-formado, que é uma pessoa cautelosa. Como eu te falei recentemente, as pessoas são conscientes, elas percebem os acidentes, elas sabem que vão existir e passam a agir daquela forma. O que a gente comenta muito hoje é que quando você passa a ter algumas práticas em grupo, vamos pegar o exemplo da velocidade. Todo candidato sabe que a velocidade máxima ela é definida pela lei, é definida pela prudência, mas ele se sente acuado num meio onde que todo mundo acaba não respeitando aquela regra. É aí que ele se torna um pouquinho, às vezes, um alvo até da própria inexperiência. Tá? Mas acreditamos assim, que se nós, tanto o recém-formado como já o habilitado há anos, se ele seguir o padrão velocidade, ele vai estar sendo seguro. É o mesmo fato que eu diria, se não houver aquela continuidade, o controle de velocidade, eu posso ter 30 anos de experiência que eu vou acabar colidindo com o veículo na frente, eu vou atravessar uma via, às vezes, sem perceber. É que eu te falei, a rotina, a prática do que é ensinado, todo candidato, todo aluno é bem consciente, ele se sente seguro. O que eu te falo, assim, essa segurança que pode ocorrer sempre, que fazendo certo, às vezes ele pode ser vítima do trânsito. Por isso que eu digo assim, a participação de todos é fundamental para quem está começando hoje. Exemplos, né? Exemplos que tu pode encontrar. O pai não anda assim, a mãe não anda assim. Por que eu vou andar? Eu estou sendo correto? Que entra a questão da educação no trânsito. É a formação em si, né? Onde que a participação dos CFCs, a participação das entidades, até a própria fiscalização é em cima disso. Né? Fazer isso virar cultura. E nós temos ainda uma certa ideia da percepção que não vai dar nada, não somos vigiados. Aquele exemplo que eu te dei. Se tem cobrança, o pessoal recua. E aí você sente uma peça importante, todo mundo fazendo. Esse reflexo da insegurança de talvez um novo é devido a isso aí. Ele não sabe como ele vai agir num modo totalmente fora do que é padronizado. Nós ensinamos a andar 80 km por hora, o pessoal anda a 180. E como é que o jovem vai conseguir ter essa habilidade em questão de 3, 4 anos? Né? A própria imperícia ela vem fundamentada em cima de práticas de longo tempo. Não é assim em questão de 30 dias, 1 ano que você vai agir de forma imprudente. Você é consciente, você é cauteloso, mas o meio é que às vezes precisa mudar. Tá ok, professor? A gente continua o nosso assunto depois do intervalo. Não saia daí, depois do intervalo a gente continua falando sobre educação no trânsito.
existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Por respeito à vida, não fume. Os males causados pelo tabaco representam riscos para a saúde de todos, sejam consumidores ativos ou passivos, sejam produtores agrícolas de fumo. Além disso, o tabaco prejudica o meio ambiente. Assim, por respeito à sua vida e à vida do próximo, viva sem o hábito de fumar. Viva com respeito. Viva com saúde. Estamos de volta, conosco no estúdio o instrutor da autoescola Edelcir Mainardi e a jornalista representante da campanha Viva Faixa, com respeito à vida é mais bonita, do jornal Diário de Santa Maria, Carolina Carvalho. Professor, eu tenho aqui uma pesquisa feita pelo Detran em 2010 que aponta 5 imprudências mais comuns no Brasil. Eu vou ler as cinco pesquisas. E eu queria saber se o senhor concorda ou não com esses resultados. A primeira é o desrespeito com o pedestre, né? A segunda é não sinalizar manobras, motoristas dirigindo alcoolizados, motoristas que dormem na direção, o uso do celular, que a gente viu também na reportagem, e o desrespeito com o pedestre. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Essas pesquisas elas são realmente verídicas a partir do momento que você passa a observar aquelas condutas que a gente falou para vocês, né? O celular já é um fato, digamos, infelizmente normal por parte de muitos que dirigem, tá? E é um dos grandes indícios que o acidente pode ocorrer ali. A velocidade é um padrão, o alcoolizado, ele é, infelizmente, uma das maiores causas que acabam levando à perca de reflexos, que são causadores de acidentes. A sonolência, realmente, isso ela é um fato que não é muito bem cuidado pelo próprio condutor, em viagens principalmente. São reflexos que você tem quando você vai para uma viagem, final de semana, você vem aí de um longo tempo de trabalho, você acaba exercendo uma atividade que ela exige muita atenção, muita concentração. A direção ela tem esse efeito, né, de que exige 100% de concentração, 100% de atenção. Tá? Então, isso são fatores que realmente vêm a causar acidentes. O número de atropelamentos que são dados verídicos em relação à concentração urbana, nós temos dados até da própria PRF também que divulga que os maiores acidentes de trânsito de atropelamentos são em rodovias dentro de perímetros urbanos. Né? Então, a incidência, né, desses acidentes ele vem sempre a acarretar naquelas atividades que devem ser executadas pelo condutor, então. A atenção ela é perdida no telefone, a atenção ela foi prejudicada pela sonolência, pelo cansaço. Nós temos o álcool como um grande problema, como foi levantado até pelo próprio Departamento de Trânsito. Então, são situações que, como eu disse para você, ela é necessária a mudança comportamental. Se você acaba entendendo que isso te prejudica e começar a evitar, com certeza os acidentes vão reduzir bastante. É o dado que a gente tem aí conforme o lançamento de algumas leis. A própria Lei Seca, ela foi divulgada em 2008 e houve reduções significativas no número de acidentes. Isso comprova que a embriaguez ao volante ela é um peso muito grande em acidentes de trânsito com vítimas. Né? Tá. Carolina, a gente ouviu durante os dias que a gente fez a reportagem a polêmica, né, sobre essa campanha Viva Faixa. Muitos pedestres, após o lançamento dessa campanha, eles colocaram na cabeça que o pedestre colocou o pé na faixa, o carro tem que parar.
Então, é isso que o pessoal está falando. O que tu tens a falar sobre isso? Olha, Fran, o objetivo da campanha é um objetivo de conscientização não só dos motoristas, né? A gente não quer só que os motoristas se eduquem, a gente também quer e objetiva com essa campanha uma conscientização de todos os indivíduos, né, de todas as partes no trânsito de Santa Maria. Então, assim, a campanha também é educativa para o pedestre, né? A gente também orienta o pedestre a agir de forma correta. A legislação de trânsito, e o professor aqui pode me ajudar, né, a não me equivocar nesse sentido, mas ela garante ao pedestre o direito de atravessar na faixa de segurança assim que ele coloca o pé na faixa, né? O motorista tem que parar. Isso. E em quais são as situações que o pedestre pode colocar o pé na faixa com segurança e atravessar a faixa? A legislação deixa bem claro que em cruzamentos com semáforos, onde que há a presença da regulamentação, ele está seguro, ele põe o pé, já está regulamentado a ele que faça a travessia. Outros locais que a legislação prevê também que seja em cruzamentos que não haja sinalização e há faixas de pedestres, que ele procure fazer a travessia nesse local. A gente vê, se a gente for flagrar hoje, tem pedestres que atravessam a 4, 5 metros da faixa. É caminhar mais um pouco, ir até ali para que ele esteja numa situação onde que o condutor consegue visualizar a sinalização, né? Se ele for educado, ele tem, como a Carolina falou, ele tem direitos. A gente trabalha muito no esclarecimento do nosso aluno que deveres também existem por parte do pedestre. É bem claro, nós temos o artigo 69 do CTB que diz para cruzar a via, o condutor deverá tomar precauções, levando em conta visibilidade, distância e velocidade dos veículos. E isso, às vezes, o pedestre ele não tem essa formação para dirigir. Um conceito que a gente usa muito assim na própria formação é que quando você se torna um habilitado, um conhecedor de veículo, de motorista, o condutor em si, ele vai entender muito mais fácil o seu papel como pedestre. E nós temos hoje uma carência muito grande por parte de pedestres que não têm orientação, não têm formação. E isso a gente até tem expectativa que mude, porque se a gente for analisar, os setores da educação vêm trabalhando com isso, batendo na tecla, né? Ensinando o jovem, ensinando a criança que vá atravessar. Até a gente aceita aqui que algumas pessoas até se revoltam em ter que aguardar a sua vez de atravessar a faixa, onde que ele exige do condutor esse respeito, mas ele também, como pedestre, ele tem que saber considerar isso aí. Então, em termos assim, legislação é clara, né? Cruzamentos com semáforo, utilize ele. A regulamentação já é dada pela sinalização. Em cruzamentos que não tenha, ele procure as faixas. Ou toda vez que ele for fazer a travessia, ele procure um local sinalizado para isso. E mesmo assim, ele tem que saber que a via pública é também do condutor. Para simplesmente estar uma faixa de travessia em meio a uma avenida, em meio a um cruzamento que não seja uma interseção, ele também tem em conta a levar aquela velocidade do veículo, né? Que, humanamente, se a gente for analisar um veículo a poucos metros, 5, 6 metros de uma faixa, ou um pouco menos, ele não consegue executar uma frenagem de emergência, porque o pedestre atravessa como se fosse proprietário, né? E descumpre aquele dever dele. Eu tenho aqui uma pesquisa feita pelo Jornal Diário de Santa Maria que diz o seguinte: você já percebeu mudanças na faixa de pedestres de Santa Maria após o lançamento da campanha Viva Faixa? Aí eu peguei aqui três depoimentos. Um diz o seguinte: vi bastante batida em traseira de carro, bastante atropelamento de pedestres se achando o dono da rua, bastante engarrafamento por causa de motorista querendo parar na faixa em que o trânsito flui rapidamente. Tá tudo mudando sim, diz a leitora aqui. E a outra, ela fala que acha que sim, na verdade, com certeza mudou, que a campanha ajudou. Para mim, todo mundo ficou muito mais fácil de atravessar. E a outra acha que melhorou em relação aos motoristas ficarem com mais atenção na faixa, mas em relação a pedestres, pelo amor de Deus, diz a leitora. As pessoas estão abusando demais da sorte só porque são pedestres. Não quer dizer que a qualquer momento pode atravessar a faixa sem cuidar. Vamos todos nos conscientizar. O que vocês têm, Carolina, o que tu tens a falar sobre esses depoimentos aqui? Todo o processo de mudança realmente é complicado, exige tempo, exige adaptação das pessoas, exige educação, exige conscientização. A gente recebeu, assim, além dessa pesquisa que a gente fez, já com o objetivo de saber, né, os efeitos
da campanha, a gente recebeu muitos e-mails, a gente recebeu muitas ligações, enfim, as pessoas nos procuraram muito. E a gente percebeu que houve, sim, alguns incidentes, né, alguns acidentes, como essa leitora disse aí, de carro batendo na traseira do outro. E é interessante que essas coisas tenham acontecido porque mostram que as pessoas estão num processo de adaptação, né, Fra? A campanha justamente foi lançada, a gente pensou nessa campanha, bolou essa campanha, por causa de dois acidentes graves que aconteceram em faixa de segurança, 3 meses antes do início da campanha. Uma delas, uma pessoa morreu, na outra foi uma menina de 5 anos que ficou gravemente ferida, né, mas sobreviveu. E foram atropelamentos que aconteceram na faixa de segurança justamente porque um motorista parou e o outro não. Então, a gente percebeu que no início do processo, realmente, os motoristas tiveram um pouco mais de parcimônia, né? Ficaram mais atentos ao movimento na faixa, pararam mais. E os pedestres se sentiram numa posição confortável, né, de atravessar a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, a gente resolveu, num segundo momento, focar um pouco mais esses pedestres. A gente fez uma reportagem muito interessante sobre os 7 pecados do pedestre. Não só na faixa de segurança, como nas ruas, de uma forma geral, né? Atravessarem fora da faixa, não respeitar a sinalização, não só do semáforo para os motoristas, como também do semáforo para pedestre, que é um absurdo, as pessoas não respeitam o semáforo para pedestre, né? Uma coisa super importante. Ou a gente flagrou, assim, cenas de pessoas paradas no meio da faixa, só esperando o carro passar para atravessar, né? Enfim, mas isso, a gente conversou com vários especialistas em trânsito para lançar a campanha, né? A campanha não saiu só de uma iniciativa nossa, a gente teve parceria de centros de formação de condutores, teve parceria de engenheiros de trânsito. E a gente ficou muito tranquilo nesse sentido de que o processo de mudança, ele exige mesmo essa adaptação e os incidentes vão acontecer, mas o que é bacana a gente dizer e ressaltar é que, apesar desses pequenos incidentes e dessas ainda reclamações pelo processo de adaptação, a gente teve uma diminuição significativa no número de acidentes, né, de atropelamentos com morte. Que é o que a gente quer preservar a vida, a própria campanha fala disso, né? É uma campanha por respeito à vida. Então, a gente está muito feliz, assim, muito satisfeito e espera que a evolução siga o seu rumo natural, o seu ritmo natural, que é um pouco lento e ainda de alguma confusão, né? Mas que a gente consiga chegar lá com respeito entre todos, né? Entre todos esses agentes no trânsito aí. Tá certo. Professor? Como a Karina vem falando, assim, a gente precisa realmente, né, dessa mudança comportamental. Como ela fala, sempre vai ter gerar um segundo incidente, um outro trabalho. Né? O citado pela leitora, né, de que se o condutor vai parar, vai haver uma colisão traseira. Se não iniciarmos isso, a colaboração, como a maioria dos condutores entenderam isso, através até da sua própria formação, há entendimento por ele que ele precisa colaborar, vai sempre ter aquele resultado, às vezes, que desacredita um pouquinho. Se eu parar, eu vou ser colidido pela traseira. Então, eu tenho que precisar, de uma certa forma, agir para que haja essa mudança. E como a Carolina citou, isso aí não é final do ano que muda, isso aí vai com o processo de evolução realmente, é natural isso aí. O que a gente não quer realmente, até como centro de formação de condutores, que se não se tome nenhuma posição em relação a isso aí. A gente sabe que isso depende muito do próprio condutor, né? De ele gerenciar melhor o seu deslocamento, dele tentar perceber esses outros fatores de risco. Não é simplesmente verificar a faixa e reduzir bruscamente, ele tem um conjunto de procedimentos que ele deve adotar. A gente fala assim, a atividade de dirigir ainda, ela não é entendida pela grande maioria como a complexidade que ela exige hoje. Né? Por isso que nós acabamos acreditando que isso não vai acontecer, e realmente acontece pela presença maciça até de veículos que andam nas vias hoje. De 0 a 10, que nota o senhor dá a motoristas aqui de Santa Maria? Olha, sinceramente, pela boa vontade que alguns têm, é um merecedor já de um 7 para 8. Precisa, né, muito melhorar ainda. Pela força, porque a gente sabe que existem ações que chegaremos ao 10, né? Mas a gente precisa um pouquinho de entender que nós temos que mudar essa cultura. Nós temos um percentual muito grande de motoristas, em torno de 30%, que sabem do que deve ser feito, mas deixam de lado. E se esses vierem a fazer, né, o que sabem, vai somar com os bons. Temos muita gente boa, muita gente consciente, muita gente educadora, capaz até de formar seu próprio filho um bom condutor. Que isso que se espera, né? Carolina, de 0 a 10.
Eu vou ficar com a mesma opinião do professor. Eu acho que a boa vontade, a boa intenção, eu acho que os nossos motoristas são merecedores de uma nota 7, de uma nota 8. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para melhorar. E eu também daria a mesma nota para os pedestres. É importante a gente ressaltar que a responsabilidade não é só do motorista. Em muitos casos, o motorista também é pedestre, né? A gente tem que lembrar isso. Todo mundo é pedestre, né, Fran? A dúvida é que se o pedestre, ele é motorista. Ele tem consciência do que é um automóvel, que é o trabalho que a gente tenta fazer também em paralelo, né? O condutor age, mas o pedestre também, ele tem que entender que a dificuldade é imensa do veículo. A conscientização de ambas as partes. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui no Miscelânea. O Miscelânea de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana. E não esqueça, se for viajar, mantenha a atenção no volante. Tchau, tchau.